Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar 5 erros comuns na edição de fotos que as pessoas que estão começando a usar o Lightroom cometem. É claro que quando a gente fala em edição de foto, tratamento de imagem, a gente não tem muitas regras absolutas, muitas certezas definitivas. Quer dizer, você pode tratar a sua foto da maneira que você quiser, mas existem algumas técnicas que podem ser aplicadas ou algumas ações que podem ser evitadas que eventualmente podem te entregar um resultado melhor. E antes da gente ver o vídeo, eu preciso deixar o meu recado. Se você estiver procurando um curso de Lightroom que vai abordar esses assuntos e tantos outros que vão te permitir a dominar de fato o programa, a conhecer o Lightroom de uma maneira global e construir um fluxo de trabalho seguro e eficiente do início ao fim, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online, hoje já conta com mais de 100 aulas, com garantia de 7 dias, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, então, vamos ver os 5 erros na edição de fotos no Lightroom. Primeiro erro, não realizar as correções de lente. Veja que aqui no subpainel Correções de Lente, nós temos duas opções: remover desvio cromático e ativar correção de perfil. Vou começar aqui por ativar correção de perfil. Quando a gente habilita essa opção, o Lightroom identifica automaticamente, através dos metadados, a lente usada para fazer essa foto e ele corrige dois problemas. O primeiro é a distorção causada pela lente. E essa distorção vai ser maior em lentes grande angulares e, obviamente, em lentes de menor qualidade. Além disso, ele remove a vinheta causada pela lente, que também vai ser maior em lentes grande angulares e lentes de pior qualidade. A vinheta, muitas vezes, a gente quer que ela exista, porque é um recurso para a gente direcionar o olhar para um determinado local da foto. O problema é que essa vinheta, por ser um artefato óptico, ela está localizada sempre na periferia do enquadramento. E numa foto como essa, veja que eu fiz um crop, a foto não é uma panorâmica, eu cortei como panorâmica, a vinheta vai estar localizada só nessa região mais à direita da foto, que é a periferia do enquadramento, que está contemplada aqui no meu corte. Então, essa vinheta causada pela lente, normalmente não é muito legal para a gente manter na foto. Veja só como ela se concentra principalmente aqui à direita da imagem. Quando a gente quer fazer uma vinheta que tem aquele objetivo de direcionar o olhar para uma área da foto, a gente deve fazer isso aqui, olha, no subpainel Efeitos, e aqui eu tenho a possibilidade de criar essa vinheta que respeita o corte que eu fiz na foto. É claro que eu posso criar também uma vinheta com as máscaras, né? Mas a princípio essa vinheta pode ser criada aqui de uma maneira muito fácil e rápida e sempre vai respeitar o enquadramento da foto. Veja que agora a vinheta está presente nos 4 cantos da imagem. Então, fazer a correção de perfil, né, que corrige as alterações causadas pela lente utilizada, pela objetiva utilizada, é bastante interessante e eu sempre faço nos meus tratamentos. O outro problema corrigido aqui no subpainel de correções de lente é o desvio cromático. E para a gente enxergar isso, eu vou ampliar essa foto aqui em 300%, veja, eu estou numa ampliação de 300%, para que isso fique mais visível. É claro que se essa é uma foto que vai ser vista apenas na internet, em rede social, talvez isso não seja um problema. Por outro lado, se você tem uma boa lente, uma lente com uma qualidade ótica bacana, aberrações cromáticas, desvios cromáticos também não são muito significativos. Mas quando você passa a pensar em grandes ampliações, isso pode fazer diferença na qualidade da sua imagem. Veja só. Os desvios cromáticos ou as aberrações cromáticas são alterações de cor que acontecem nas arestas de altas luzes da imagem. E veja que nesses prédios eu tenho exatamente isso, arestas de altas luzes, arestas em áreas claras da imagem. E o que eu percebo é que há um contorno ciano ao redor desses prédios. Talvez sem a correção habilitada isso não fique muito claro, mas veja só quando eu habilito a opção remover desvio cromático. Olha só como
a borda do prédio, né, que é justamente essa aresta de altas luzes, ela assume uma outra coloração que tem mais a ver com a própria cor do prédio. Olha só, sem o ajuste, com o ajuste. Aqui no monitor isso fica bastante claro, espero que aí no vídeo, com a compressão do vídeo do YouTube, isso também possa ser visualizado, mas no monitor, numa ampliação maior, a gente percebe isso claramente. A gente consegue perceber aqui também nessas janelas do outro lado do prédio, assim como no contorno desse edifício aqui um pouco mais baixo, veja só, sem o ajuste e com o ajuste, sem o ajuste e com o ajuste. Então, quando a gente pensa em ampliações maiores, isso realmente pode fazer diferença. E, eventualmente, se você tem uma lente com uma qualidade ótica não muito boa, isso ainda é mais grave. Veja, essa foto foi feita com uma lente 50mm L1.2. É uma lente fixa, com uma qualidade ótica bastante boa e ainda assim o desvio cromático aparece. E quando a gente considera objetivas de menor qualidade, isso pode ser ainda mais impactante visualmente, principalmente quando a gente está considerando ampliações maiores. Segundo erro, falta de cuidado ao usar o slider de exposição. Veja só, essa foto ela tem uma exposição relativamente boa, eu diria. A questão é que nesse primeiro plano, onde há a vegetação, eu tenho áreas de pouco detalhe, áreas muito escuras. Então, a tendência seria simplesmente arrastar o slider de exposição para a direita e claramente a gente tem essa área da vegetação com uma exposição um pouco melhor, mas a gente tem uma consequência que não é interessante. O céu ele vai ficando sem vida, vai ficando lavado, como a gente fala, assim como os prédios vão ficando muito brancos. Então, talvez nesse caso, o uso do slider de exposição não seja a melhor opção. E aqui, então, eu usaria para trazer detalhes para essa região da vegetação o slider de sombras. E olha que com as sombras eu consigo trazer informação para essa vegetação sem afetar de maneira significativa o céu e os prédios. E aqui, é claro, eu poderia baixar um pouquinho os brancos para compensar e eu tenho aqui um ajuste feito sem a necessidade de alterar a exposição. E aí vai uma dica extra. Nem sempre a gente precisa mexer em todos os sliders, né? Quando a gente consegue identificar o problema da fotografia, a gente consegue atuar só naquela situação de uma maneira muito mais assertiva. E aí a gente não precisa trabalhar em todos os sliders. Muitas vezes eu recebo essa pergunta, mas eu preciso mexer em todos os sliders quando eu estiver editando as minhas fotos. Não, na verdade você só precisa mexer naquele efeito, naquele ajuste que vai resolver o problema que você é capaz de identificar na sua imagem. Terceiro erro comum de quem está começando na edição de foto é pensar em contraste apenas a partir do slider de contraste. E é claro que o slider de contraste tem exatamente esse objetivo, aumentar ou diminuir o contraste da foto, mas o grande problema é que esse slider de contraste trabalha de maneira linear, se a gente puder falar assim. O que isso significa? Significa que ele afeta as altas luzes na mesma intensidade em que afeta as baixas luzes. Ou seja, o contraste fundamentalmente significa aumentar a diferença entre as áreas claras e as áreas escuras da imagem. E quando eu arrasto o slider de contraste para a direita, o que eu faço é deixar as áreas escuras mais escuras, na mesma proporção em que eu deixo as áreas claras mais claras. E nem toda foto precisa disso. Por exemplo, nessa imagem, se eu aumentar o slider, os valores de slider, veja que aquilo que eu consegui corrigir com o ajuste de sombra, que é a informação aqui nas áreas escuras da imagem, acaba se perdendo, porque as áreas escuras vão ficando cada vez mais escuras, assim como as áreas claras vão ficando cada vez mais claras. Então, a gente pode pensar em criar contraste numa foto de outras maneiras que não apenas arrastando o slider de contraste. Eu vou zerar aqui os valores de contraste e eu vou fazer
o contraste na ferramenta de curva de tons e, na verdade, é aqui o local onde eu prefiro, de fato, fazer o contraste. Vamos abrir aqui a ferramenta de curva de tons e, para a gente criar contraste com a curva, a gente precisa traçar uma curva em S. Uma curva em S tem a sua parte inferior puxada para baixo e a sua parte superior puxada para cima. E quanto mais intenso for esse contorno do S, maior o contraste. É claro que para essa foto eu não vou fazer de maneira nenhuma um S assim tão acentuado. O que eu quero é que nas áreas mais escuras da imagem, nas áreas de baixas luzes, eu não tenha um efeito muito intenso, justamente porque eu não quero perder essa informação na vegetação. Mas nas áreas de altas luzes eu posso aumentar um pouquinho esse efeito e com isso eu tenho as áreas mais claras da imagem um pouco mais vivas. Então veja, eu consigo trabalhar nas áreas escuras independentemente das áreas claras da imagem e com isso eu consigo um contraste mais adequado para aquela foto específica. Então, fazer uma curva em S é uma solução bastante interessante para resolver essas questões do contraste quando a gente não quer trabalhar com um contraste que tenha a mesma intensidade, que afete na mesma intensidade as áreas escuras e as áreas claras da imagem. Quarto erro, usar o slider de saturação. O ajuste de saturação vai deixar as cores mais vivas da foto e muitas vezes a gente precisa disso. A gente precisa fazer com que a foto tenha cores mais interessantes, mais chamativas. O problema é que o slider de saturação afeta todas as cores de uma maneira bastante intensa. Ele não respeita aquelas cores que já são saturadas da imagem ou aquelas cores que são menos saturadas e que naturalmente precisariam de uma saturação a mais. Para resolver esse problema, você pode utilizar o slider de vibração, que justamente aplica uma saturação não linear, ou seja, cores menos saturadas são afetadas em mais intensidade do que as cores que já são mais saturadas na imagem. Então, o slider de vibração pode ser uma excelente alternativa para o slider de saturação. E por outro lado, se você não quiser atuar de maneira global na foto, você pode trabalhar no subpainel misturador de cores, que é um subpainel novo, que foi introduzido na versão 13 do Lightroom, que engloba a ferramenta HSL Cor, que já existia, e também a nova ferramenta Cor do Ponto. Mas aqui, nessa ferramenta HSL, que agora se chama misturador, a gente tem as cores separadamente com as quais a gente pode trabalhar. Então, nesse caso, se eu quero aumentar a saturação do céu, é só arrastar o slider de azul e eu vou ter apenas o azul do céu sendo afetado. Eu não afeto, por exemplo, o telhado das casas, que chamaria muito atenção e faria com que as cores ficassem pouco naturais. Se eu quero um pouco mais de saturação na mata, eu posso trabalhar com o slider de verde e o slider de amarelo. Então eu trabalho em cores de uma forma um pouco mais pontual. Além disso, essa ferramenta misturadora, ou HSL, também me permite trabalhar com o matiz, não é o caso aqui, mas a luminância pode ser interessante. Então eu posso deixar um pouco mais clara a cor dessa vegetação, também aumentando a luminância do amarelo e do verde. E posso diminuir um pouquinho a luminância do azul para deixar o céu mais denso. Então veja, a foto era assim e ficou assim, de uma maneira muito mais natural e com muito mais controle. A gente não afeta a foto de uma forma global, a gente não altera a saturação de todas as cores na mesma intensidade. Quinto erro, esquecer da nitidez. Toda fotografia digital, ou quase toda fotografia digital, precisa de algum grau de nitidez, porque isso é uma questão inerente à própria produção da imagem digital. A maior parte das câmeras que trabalha com sensor CMOS, e a maior parte das câmeras usa sensor CMOS,
possui na frente do sensor um filtro chamado anti-aliasing. Esse filtro tem uma série de funções para a produção da imagem digital, mas tem como consequência uma diminuição da nitidez dessa fotografia. E por isso é necessário aplicar a nitidez. Quando você fotografa em JPEG, a própria câmera já aplica essa nitidez. Agora, quando você fotografa em RAW, você precisa fazer isso na pós-produção, precisa fazer isso aqui no Lightroom. E veja só, se a gente vier aqui no subpainel de detalhe, a gente percebe que o Lightroom já aplica algum grau de nitidez para a gente. E para a gente poder avaliar a nitidez, é preciso ver a foto numa ampliação de 100%, que é justamente essa ampliação dada na lupa do subpainel de detalhe. Eu vou só fechar aqui o subpainel do histograma para a gente enxergar isso melhor. Eu vou também ampliar a foto aqui em 100%. E agora a gente vai conseguir avaliar essa nitidez. Veja só, vou pressionar Alt e o ícone de visualização do efeito, que é esse olhinho, se transforma num interruptor. E aqui eu consigo desligar e ligar o efeito correspondente a esse subpainel. E veja que faz muita diferença a nitidez que o Lightroom aplica e a foto sem nenhuma nitidez. Veja só, com a nitidez, sem a nitidez. Eu acho que isso é perfeitamente notável aí no vídeo, aqui no monitor é evidente, mas acho que também no vídeo você vai conseguir enxergar isso. Esse nível de nitidez que o Lightroom entrega é uma nitidez básica e você pode alterar isso. Na verdade, você deve olhar para a sua foto e decidir o quanto de nitidez você precisa aplicar nessa imagem. E veja só, eu vou aumentar um pouquinho a intensidade, vou aumentar um pouco o raio, diminuir detalhe e aumentar a máscara. Eu estou fazendo isso aqui de uma maneira bastante livre, sem me preocupar muito com a imagem, só para a gente ver o efeito dessa nitidez agora numa intensidade um pouco maior. Vou pressionar Alt e vou ligar e desligar o interruptor aqui do subpainel detalhe. E veja só, sem a nitidez, com a nitidez. Sem a nitidez, com a nitidez, a gente percebe claramente como a imagem melhora com esse ajuste aplicado. E veja, eu não estou falando aqui de fotos sem foco, fotos tremidas, nada disso. Essa foto ela está absolutamente focada, foi feita com uma boa lente, como a gente viu anteriormente, mas ainda assim qualquer imagem, ou quase qualquer imagem digital, precisa de um ajuste de nitidez posteriormente. Então, só para a gente ver mais uma vez, veja só, ligando e desligando o efeito de nitidez. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que essas dicas te ajudem a evitar esses erros comuns, aí, principalmente para quem está começando a utilizar o Lightroom. Não esquece que o nosso curso Lightroom Classic Total aborda todos esses assuntos e muitos outros, portanto pode te ajudar muito na compreensão global do programa. E se esse vídeo foi interessante, se você acha que isso aqui foi útil para você, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.